E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou testar aqui nesses celulares um novo jogo recém-lançado aí, e no caso é o Rainbow Six Siege Mobile. Enfim, um jogo aí que é um port de computador e de console, né? Que agora chega aqui nos celulares. E aqui eu vou testar nesses três modelos aqui, até porque são de nichos aí separados, né? Aqui é o Galaxy A16 5G, um celular intermediário mais de entrada ali, que custa por volta de uns R$1.000, 1.200, enfim. Aqui tem o Galaxy A56 5G, um celular que tem mais desempenho, né? E que custa aí entre uns 1.700, 2.000. E aqui o Galaxy S24, que apesar de já ter o Galaxy S25, né? Continua sendo aí um aparelho muito rápido e que consegue executar a maioria dos jogos aí até mais pesados, né? Com gráfico alto, ultra, 60 FPS ou mais. Então aqui vai dar para ter uma noção de como o jogo está rodando, né? E se ele está otimizado ou não. Enfim, de mais especificações sobre eles, aqui o A16 5G tem um processador Exynos 1330, tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, ele já está atualizado para o Android 15 e One UI 7. Já que o A56 5G tem o Exynos 1580, tem 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, também já está no Android 15 e One UI 7. Já que esse S24 tem 8 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, o processador dele é o Exynos 2400 e também já está no Android 15 e One UI 7. Então primeiramente vou começar aqui pelo celular mais básico, né? E depois A56 e S24. Então sem mais enrolações aí, bora lá! O primeiro teste será aqui no Galaxy A16 5G, e aqui eu vou testar com gráfico no médio. Enfim, outras configurações aqui, limite da taxa de quadro de jogo está em 60 FPS, lembrando que a tela dele já está em 90 Hz, então 60 FPS é o limite aqui do jogo mesmo. Anti-aliasing ligado e incandescência glow também está habilitado. E aqui nesse celular não está liberado aqui o gráfico ultra, ó. Pode ver que só tem o médio, alto, e aqui no ultra nem vai, ó. Então o limite aqui mesmo é até o alto. E é isso aí, estamos aqui na pré-partida, você pode ver que está rodando a uns 40, 41 FPS. Enfim, esse jogo aqui eu não sou muito fã, já joguei um pouco sim no computador, mas enfim. Então aqui só estou testando mesmo pelo desempenho aí, bora ver como é que ele roda. Pelo menos antes da partida tá rodando bem. E é isso aí. É, 40, 39. Pode ver que a GPU já está ali no limite, ó, em 100%. E a CPU utilizando bastante também. 50, 60 ali. E é isso aí. Aqui eu ainda não testei para ver se funciona com... Aqui eu ainda não testei para ver se funciona com controle. Mas dá para utilizar aqui giroscópio, pelo que eu já vi. Para quem tem problema aí com a mira, né? É isso aí. Pelo menos pelo que eu já joguei aqui, com gráfico médio roda entre os 39, 40, 45. Então dá para jogar muito bem. Vou rodar aqui mais uma partida só para ver como é que fica, né? Até porque pelo lado de dentro eu acho que é um pouco mais leve. Talvez pelo lado de fora seja mais pesado, ó. E é isso aí, ó. Agora com o carrinho aqui. Tá rodando aos 40. 44. Até que aqui no Galaxy A16 5G tá rodando bem. Pelo pouco que eu já joguei aqui, me parece que é um jogo que foi bem otimizado, né? Até porque já tem um tempo que eles queriam já lançar para celular e só agora que foi sair, né? Então eles tiveram um tempo aí para otimizar, né? Com a explosão você pode ver que caiu ali para uns 38.
Então, pelo que eu percebi aqui, ele roda entre uns 40 e 45 FPS. GPU ali no máximo, né? E próximo teste aqui no Rainbow Six, gráfico alto no A16. Então, o gráfico Ultra aqui já falei que não tem como ir, né? Ele está indisponível aqui. E anti-aliasing ligado e incandescência glow também habilitado. Então bora lá. Enfim, já aqui com o gráfico no alto, ó, na pré-partida, né? Aqui dentro. Parece que o FPS se manteve ali no mesmo, né? Entre 40, 38, enfim. Graficamente falando, na minha opinião, não mudou tanto assim do gráfico médio para o alto. E o FPS se manteve o mesmo, né? A GPU ali, ó, tá usando tudo, 100% dela, e CPU em 60%. Então talvez seja até o processador mesmo que esteja limitando o processador, né? Enfim, então aqui com o gráfico no alto também dá pra jogar. Me parece que não mudou muito ali a base de FPS, ficou ali na casa dos 40 mesmo. Então gráfico médio e alto aí não tem muita diferença aqui no A16 5G. Eu já reiniciei o jogo aqui para aplicar as configurações, né? E continua a mesma coisa. E só um teste aqui com o gráfico no baixo, ó, só para você ver como é que fica. Me parece que esse jogo fica limitado em 45 FPS, mas eu acho que é mais mesmo ali por conta de limitação do processador. Você pode ver que está rodando aí uns 35, 40, né? Então mesmo com gráfico baixo, médio e alto aí não muda tanta coisa assim. E graficamente falando não mudou muita coisa aqui não, hein? E olha que eu já reiniciei aqui o jogo, né? Para ver se não era bug. E também para ele carregar as texturas, enfim, tudo mais. E não é isso, né? É do jogo mesmo. Eu acho que é mais mesmo um limitador do... O que está limitando mesmo aqui é o celular. Enfim, o processador ali já está na casa dos 60%, 70%, né? E a GPU está ali em 70%, 80%. Então você pode ver que a GPU diminuiu a carga, mas o FPS continua praticamente o mesmo, né? Então aqui é mais mesmo uma limitação do processador. Mas 45 FPS, na minha opinião, é muito bom sim. Dá para jogar sem problema. Claro que seria mais interessante aí os 60 FPS, mas 45 já é ótimo. Então, bora aí para o próximo celular, Galaxy A56 5G. O próximo celular, Galaxy A56 5G. Enfim, eu já testei aqui um pouco antes também, e gráfico baixo, médio, enfim, roda muito bem, no gráfico alto também. E aqui nesse celular também, não está disponível o gráfico Ultra. E aqui as outras opções, né? Anti-aliasing está ativado e incandescência também. Então agora rodando aqui no Galaxy A56 5G com gráfico no alto. Tá rodando aí nos 60 FPS, né? No início do jogo aqui.
E é isso aí, 60 FPS. Só seria interessante aqui a Ubisoft liberar o gráfico o gráfico Ultra aqui pro A56, né? Você pode ver que tá até sobrando CPU e GPU, ó. GPU em 70%, CPU em 60%. Então, daria até para subir mais um pouco aí os gráficos aqui, né? Dá uma pequena travada aqui por causa do servidor. É normal. É um jogo. Mas é isso aí, né? Tá rodando a 60 FPS. Então aqui no A56 5G dá pra jogar de boa aí. Seria interessante aqui também a Ubisoft liberar 90 FPS ou 120, né? Até porque tem alguns celulares como o A56 que suportaria essa taxa de quadros mais alta, né? E aqui no momento ele só está liberado até 60 FPS para todos os celulares. Então, talvez numa atualização futura aí eles coloquem. Mas até o momento, ó, rodando a 60 FPS aqui, tranquilo. E até sobrando ali GPU, né? E o último teste aqui agora no Galaxy S24. Qualidade gráfica aqui está liberado sim aqui o gráfico Ultra. Então ali no A56 e A16 não está, né? Limite da taxa de quadros do jogo está em 60 FPS. A tela dele já está em 120 Hz. Então é o limite do jogo mesmo. E aqui o anti-aliasing e incandescência está habilitado. E o último teste aqui no S24, gráfico Ultra. Tá rodando aqui também em 60 FPS, ó. Pode ver que tá sobrando ali CPU. CPU tá em 50%, 60%. E GPU ali nos 40%, 60%. Então, o gráfico Ultra aqui também tá sobrando, né? Então aí, ó, 60. Graficamente falando, gráfico baixo, médio e alto, ultra, não muda tanto assim. Que na explosão deu ali uns 55 FPS. Ai, 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 ai. Mas é isso aí, né? Tá rodando aí na casa dos 55, 60 FPS com gráfico no máximo, que é o Ultra. Inclusive tá até sobrando, daria até pra rodar melhor, né? Então é isso aí. Meu Galaxy S24 aqui tá sobrando bastante. E aqui sim seria interessante aí ter a opção de 90 ou 120 FPS, né? Eu acho que pelo menos ali em 90 ele conseguiria fazer. Então vamos aí para a conclusão. Então, conclusão sobre o Rainbow Six rodando aqui nesses celulares. Galaxy A16 aqui, que tem o Exynos 1330, um processador mais intermediário ali para celulares mais de entrada,
que também é um processador que já estava presente aí no A14 5G. Ele roda ali tanto com gráfico baixo, médio e também alto, na casa ali dos 40, 45 FPS. Eu acho que ele não alcança ali os 50 ou 60 por limitação do processador mesmo, mas talvez aí com uma otimização futura do jogo, talvez ele passe a rodar com FPS maior. Mas pelo menos ali 45 FPS, na minha opinião, já está ótimo. Já que o Galaxy A56 5G só está liberado até a opção gráfica alta, não está disponível Ultra, e com gráfico no alto ele consegue rodar muito bem em 60 FPS, já que no S24 está liberado sim aí a opção gráfica Ultra, e ele consegue rodar muito bem ali na casa dos 60 FPS também. Então, na minha opinião, esse aqui é um port que até que veio bem otimizado para celular. Normalmente aí port aí de console e computador, quando chega no celular não é muito bem otimizado, né? Mas pelo menos aqui o Rainbow Six está rodando bem. E sobre outros modelos aí de celulares, como o Moto G34, entre outros modelos ali na faixa de preço entre 900 até uns 1.400, né? Vão conseguir rodar bem sim, com gráfico ali no médio ou alto, seja ali nos 40 até 60 FPS. Agora um ponto muito importante que deveria ter aqui na minha opinião nesse jogo, né? É a opção de ter um limite de taxa de quadros em pelo menos 90 ou 120 FPS, né? Até porque celulares mais potentes como o S24, o S25, entre outros celulares ali que tem um processador top de linha, né? Eles vão conseguir fazer isso, mas por conta do limite do jogo, né, que é até 60 FPS, o celular não consegue ultrapassar isso. Mas pelo menos para um recém-lançamento, até que o jogo veio bem otimizado aí.